Olá, meninas, tudo bem? Espero que você esteja muito bem em nome de Jesus. Mais um dia dessa jornada de 40 dias que nós estamos aqui fazendo. Eu e você, que nós estamos perseverando até o fim. E tá sendo bênção. Eu creio que tá sendo bênção para você, como tá sendo bênção para mim também. Hoje, nosso 26º dia, ele tem um tema de bendito cansaço. Vamos lá ver o que essa lição quer falar para mim hoje e para você também. Bendito cansaço. Ela é bem curtinha, tá? Pra gente não se cansar. Ela é muito curta aqui no livro. Ó, pra você ver. Ó, bendito cansaço. É muito curta. Mas vamos lá ver o que a gente consegue aqui. Aí nos diz assim: bem-aventurado aquele que se cansa do discurso sem prática. Meu Deus! Bem-aventurado aquele que se cansa do discurso sem prática. Bem-aventurado você que cansou de falar e não fazer. Isso que ele está falando. Bem-aventurado aquele que se cansa do movimento sem transformação. Olha isso! Bem-aventurado aquele que vai para a igreja, que se cansou de ir para a igreja e não ser transformado pela palavra. Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que se cansa da ostentação religiosa sem amor e piedade. Bem-aventurado aquele que só fala da boca para fora, mas não age. Bem-aventurado aquele que arranca a sua capa e dá. Esse é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que se cansa da superficialidade, sem profundidade na vida. Meu Deus, que cansaço bendito, realmente. Bendito aquele que se cansa da superficialidade, sem profundidade. A gente precisa ter profundidade nas coisas de Deus. Então, bem-aventurado é aquele que se cansa de ser superficial, de saber as coisas de Deus superficialmente. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Jesus morreu na cruz para me salvar. Gente, Jesus morreu na cruz, não foi só para nos salvar. Quando Jesus morreu na cruz e nós entregamos a vida para Ele, a gente não tem só direito ao céu, nós temos direito a uma vida abundante aqui na terra mesmo. A palavra salvação no original é sozo, que significa várias coisas junto. É salvação, é proteção, é provisão, é abundância, é plenitude, é várias coisas incluído. E você entregou sua vida para Jesus e você só vai querer ir para o céu e aqui na terra. Então você precisa ter profundidade. Profundidade na sua vida, profundidade nas coisas de Deus, profundidade em tudo que você for fazer. Então, é bem-aventurado aquele que se cansa de ser superficial, que tenha profundidade na sua vida. Bem-aventurado aqueles que se cansam das futilidades e das performances sem vida, para ser renovado na prática do Evangelho de Cristo. Então, bem-aventurado aquele que se cansa das futilidades. Tem tanta coisa hoje em dia que pessoas valorizam, pessoas dentro da igreja, que as pessoas valorizam, mas que são coisas fúteis, que não têm valor, que são passageiros, que são regras que o mundo coloca, são coisas que a moda dita, supérfluos, fútil, futilidade. Então, que bem-aventurado aquele que se cansa de ser superficial, de ser fútil, dessas performances sem vida. Vai na igreja, vai adorar, adora o Senhor, levanta a mão, bata palma, sinta a presença ali, se derrama. Não, vai na igreja, fica lá orando. Nem sei que louvor, agora sumiu todos os louvores da minha mente. Mas tá lá cantando, só mexendo a boca. Não esboça nada, é superficial, não tem profundidade. É uma performance sem vida.
Não podemos ser assim, a gente tem que se cansar disso. Isso sim é um bendito cansaço. Para que a gente possa ser renovado. Porque se você se contentar de ir lá, gente, diante de Deus sumiu todos os louvores da minha mente. Deixa eu pensar um aqui, peraí. Se de repente você tá lá adorando, levanta a mão, fecha os olhos, levanta a mão, bata a palma. Vamos cantar, lembrei de um aqui, olha só, antigo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Cantei com um pouquinho de animação aqui, porque eu tô cantando pra você, fora do ritmo e tudo mais. Mas se eu tô cantando isso lá na igreja, eu vou vibrar. Agora tem gente que canta assim. Os que confiam no Senhor, só mexe a boca. Sabe, o corpo não reage, não tem vida, não tem adoração, não tem verdade. Então, deixa de ser supérfluo, deixa de ter uma performance sem vida. Você está diante da própria vida quando você está adorando. Então, sinta, entregue, sabe? Deseje estar ali, deseje fazer. Adore o Senhor. Ó, bendito cansaço que nos liberta das vaidades e nos renova na vida e na graça de Deus. Ó, bendito cansaço que se cansa da prática, que se cansa do movimento sem transformação, que se cansa da aparência sem essência. Tem só aparência de que é santo, mas é um sepulcro caiado. Ele tem aparência que ele vai lá no gasofilácio, ele é dizimista. Mas é só aparência. Se cansa da aparência sem essência. O que vale é o que está dentro de mim, de você. O lado de fora, não é isso que Deus vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. É a sua essência que Deus vê. Então, que você se canse de se preocupar só com a sua aparência. Nossa, será que meu cabelo tá bom? Será que eu tô com a cara suja? Será que a minha roupa tá amassada? Não. Se preocupa com isso. Se preocupa com a sua essência. Quem você é em Cristo. O que Cristo tá vendo dentro de você. Porque quando Deus olha para mim e para você, lá de cima, Ele não vê se meu cabelo tá arrumado, se a minha roupa tá amassada. Ele vê o meu coração. O que tem dentro do meu coração. Bem-aventurado aquele que se cansa da superficialidade. Bem-aventurado aquele que se cansa da vida sem profundidade. Bem-aventurado aquele que se cansa das coisas fúteis e aquele que se liberta das vaidades. Então, que você possa refletir nessas coisas. Se uma dessas coisas está fazendo parte da sua vida, se canse disso. Se canse, sabe? Não queira mais. Sabe? Dê um rumo mesmo. Mude a sua vida, mude as suas atitudes, mude os seus pensamentos. Nós estamos aí falando, batendo na tecla que a nossa mente precisa ser renovada. A nossa mente precisa ser a mente de Cristo. E em Cristo não tem nada disso daqui. Isso aqui é coisa do ser humano. Só que nós já morremos no batismo. Nós somos novas criaturas. Então hoje não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então a minha mente não é mais a mente da Simone. A minha mente tem que ser a mente de Cristo agora. Os meus pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus. Aqui dentro tem que passar só coisas concernente à palavra de Deus, à vontade de Deus, o que Deus tem de bom e de ruim para mim. Pastora, mas de ruim não, perdão, irmãs. O que Deus tem de bom para mim. Agora, mas pastora, eu vou só pensar nas coisas de igreja, então? Vou ficar pensando nas coisas de Deus o dia inteiro? Tem um versículo que eu não procurei aqui, mas você vai saber, é aquele que fala assim, se eu não me engano é em Filipenses, que fala assim, em tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for amável, nisto pensais. Então, tudo que for coisa boa, você pode pensar. Agora,
Você tem que ver se os seus pensamentos realmente são bons diante do caráter, diante da essência de quem habita em você. Ou se você está pensando coisas boas, que na verdade são boas para sua carne e não para o seu espírito. Então que a gente venha fazer essa autoanálise na nossa vida. Nesse dia 26º, bendito cansaço. Se canse do que não está sendo bom para sua salvação. Se canse do que não está sendo alimento para o seu espírito. Se canse do que você está fazendo e não está tendo resultado. Se canse disso. Se canse mesmo. A aplicação. A graça de Deus se manifesta também nos fazendo cansar daquilo que não é vontade dele. Por isso, bem-aventurados os que assim se cansam. Então, que a graça de Deus, ela possa te deixar muito cansado do que não é a vontade de Deus. Eu vejo que a gente está chegando num tempo, por isso que Jesus está voltando também. A gente tem vários sinais aí mostrando que tudo que era para, os sinais que estavam na Bíblia que era para acontecer, já se aconteceram. Agora, se eu não me engano, tá bom, meninas? Que essa história de escatologia eu não sou muito boa. Eu meio que confundo ali os eventos. Mas um dos pontos que vai culminar na volta do anticristo é a construção do templo. E isso eles já estão preparando para que aconteça. Então, o que eu percebo que realmente está chegando o tempo do fim. Nós falamos ontem sobre perseverar no tempo do meio. Só que eu vejo, por tudo isso, como eu acabei de falar, que a gente já está chegando no tempo do fim. Porque as pessoas, elas estão ficando cansadas, os verdadeiros cristãos estão ficando cansados dessa vida que nós estamos vivendo aqui. Dessa vida medíocre que muitos estão vivendo aqui. Essa vida que está baseada os nossos valores em coisas. Os nossos valores aonde eu moro, que eu estudo, quem eu tenho de amizade. E a gente está ficando cansado. A gente não tem mais prazer aqui nas coisas. Então, se você também está assim, glória a Deus por isso. Porque isso aqui, esse mundo aqui não te faz mais sentido. E quando esse mundo aqui não faz mais sentido para mim e para você, é porque aqui a gente já pode subir. Nós já fizemos tudo que nós tínhamos que fazer aqui. Tudo que era bom, que era agradável, que me enchia os olhos e te enchia os olhos aqui, já não enche mais. E isso é bom. É porque você está no caminho certo. Isso é porque você tá se cansando do que não é a vontade de Deus para sua vida. E é por isso que Jesus está voltando. Então se canse realmente de tudo que não é a vontade de Deus para sua vida. Que mude, tome um posicionamento diante do que você precisa fazer ainda. Porque se nós estamos aqui é porque nós ainda temos coisas para fazer, tá? Senão Deus já tinha tirado a gente. Então tem coisa ainda para mim fazer, tem coisa para você fazer, tem coisa para eu deixar, tem coisa para você deixar, tem coisa para eu me cansar e mudar de atitude, você também. Então a gente precisa, porém a gente tá chegando um tempo que não tem mais tempo. Não tem mais tempo da gente ficar falando que Jesus te ama. Tá no tempo de falar assim, ó, Deus te deu uma arma, tem uma ferramenta nas tuas mãos. Então use ela. Porque você está numa guerra. Você não precisa mais ficar ouvindo, Jesus te ama, você é abençoado, você é queridinho do Pai. Você é alguém que está representando Ele aqui na Terra e Ele já te deu todas as ferramentas para você lutar aqui. Então, se levante mesmo com ousadia, com autoridade, sabe? E faça tudo que tiver que ser feito. E que você vai ver que o Senhor Ele vai se manifestar para você. Porque quando a gente faz a vontade do Senhor, com certeza, irmãos, Ele vai se olhar para mim. Ele vai se olhar para mim e para você. Ele vai, louco, Ele vai se olhar, meu Deus. Ele vai olhar para mim e para você. E a gente vai achar graça diante dele. Então não faça nada por recompensa,
mas nós servimos um Deus que é galardoador. Então, você pode ter certeza que quando você estiver andando mesmo no caminho, na vontade, as coisas vão acontecer na tua vida. As bênçãos vão te alcançar. As bênçãos vão correr atrás de você. Porque você já é abençoado. Então, quando você tá vivendo a palavra, tá andando na vontade, você sair na rua, as bênçãos, falam assim, olha lá, um abençoado, deixa eu correr atrás dela. E é assim que vai ser os nossos dias, os últimos dias. Porque está acontecendo um avivamento dentro de nossas almas, do nosso espírito. A gente está cansado das futilidades que o mundo insiste em colocar como prioridade. Para mim, para você, não faz mais sentido. Então, que você continue perseverando e se indignando por causa de coisas aí que você tem feito e que não tem agregado nada, não tem trazido profundidade na sua vida com Deus. Amém? Foi um devocional, uma meditação assim, que eu vou até me ouvir para ver o que foi que eu falei. Mas eu creio que foi bênção. E que você realmente, seja bem-aventurado. E que você se cansa aí do que você precisar se cansar e que você mude as suas atitudes e a sua vida. Amém? Um beijo para você. Fica com Deus e até amanhã em nome de Jesus.